Bom, agora a gravação foi iniciada. Então, bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à aula online de literatura, né? Eu estava com muitas saudades mesmo de falar com vocês, né? De poder compartilhar um pouquinho dos conhecimentos, assim, de forma mais próxima, parece, né? Porque quando você grava, assim, uma aula para um vídeo, é muito difícil você esperar um retorno, por exemplo. Aqui eu vou poder lançar perguntas para vocês e esperar, então, né, que vocês me deem um retorno, tá? Eu vou responder a perguntinha ali da Gabriela Destre, mas antes eu quero dar um bom dia para a Cecília, que é a monitora que vai nos acompanhar, né, na aula de hoje. Acredito que em todas as nossas aulas também, tá? Então, oi Cecília, seja bem-vinda à nossa aula, né? Fica super à vontade para você poder abrir o microfone e me interromper a hora que você precisar falar comigo, não tem problema quanto a isso, tá? É super tranquilo. E aí eu vou te pedir também um favor, que é o de, por exemplo, né, se muita gente quiser falar ao mesmo tempo, levantar a mãozinha para falar ao mesmo tempo, você, de repente, criar uma lista de quem levantou a mãozinha primeiro, de quem levantou a mãozinha depois, se isso for possível, tá? Se não for possível, também me avisa que tá tudo certo. Então, assim, galerinha, alguns recadinhos, né, iniciais, antes de a gente começar ali com a apresentação de slides e com a nossa aula em si, tá? Não se esqueçam aquele recadinho que a Cecília deixou ali no início, né? Você tem que deixar o microfone desligado, certo? Então, é importante, gente, não porque a gente não quer que você fale, não, mas é que durante a apresentação, se começar um barulho, um ruído, uma conversa que de repente pode ter na tua casa, isso pode atrapalhar a aula, tá? Atrapalha quem tá apresentando, e aí também fica um ruído estranho e pode atrapalhar o áudio depois da gravação. A mãozinha para falar, então, quem quiser falar, levanta a mãozinha ali, que a gente vai organizando essa dinâmica, tá? E o importante, a partir de agora, deixem o chat somente para ou responder alguma pergunta, certo? Ou fazer alguma pergunta. Tudo bem? Deixamos combinado assim, tá? Eu acho que era isso. Agora, respondendo a pergunta da Gabriela. Olha só, Gabi, eu já encaminhei a leitura do livro Metamorfose, do Kafka, né? É um livro super curtinho, é um conto, tá? Que tem como objetivo trabalhar uma temática do fantástico, tá? Que foi uma temática que a gente ainda não trabalhou na nossa literatura, né? A gente não leu ainda nenhum livro juntos com uma temática assim. Então, façam a leitura, provavelmente daqui a uma semana ou 2 semanas no máximo, eu enviaria os encaminhamentos sobre até quando você tem que ler. Então, você sabe que pelo menos aí mais 2 semanas você tem, tá? São 30 e pouquinhas páginas, galerinha, dá para fazer isso, tá? Então, já aproveito para dizer, ó, começa a leitura, justamente, né, para você não deixar acumular aí a matéria, tá? Para a aula de hoje, gente, relembrando também, não tem lista de exercícios, tá? Então não adianta procurar lá. Na verdade, ao longo dessa semana a gente não vai fazer lista de exercícios, até porque vocês têm que assistir lá o Retoma Coque, fazer as revisões de vocês, montar os quadros, os resumos, etc, né? Então, não tem aí o exercício do estudos, mas eu vou deixar encaminhado, caso a gente chegue até o final da aula, alguns exercícios, bem pouquinhos, 3, tá? Da apostila. Deixa eu ver o que mais de recado que eu tenho. Olha, eu acho que era isso, tá? Se tiver mais alguma coisa, assim, para falar no meio do caminho, eu aviso vocês. Bom, galerinha, como você já deve ter visto, né, o tema da nossa aula de hoje é modernismo. E aí, né, é bem interessante porque no primeiro ano vocês tiveram uma overdose de romantismo, né? Era romantismo na veia ali para tudo que é lado, da metade do ano até quase o final do ano letivo. E esse ano a gente vai ter uma overdose de modernismo. Por que a gente vai ter uma overdose de modernismo? Porque a gente já viu, né, que o modernismo ele é dividido em 3 fases, a geração 1, a geração 2 e a geração 3. Mas o que acontece, galerinha? É importante a gente pensar que a última geração ela é uma geração que não está fechada necessariamente. Alguns críticos literários estabelecem um limite para o término, entre aspas, né, dessa terceira geração, que a gente vai aprender depois que a gente terminar a segunda,
Só que não existe uma formalização quanto a isso. Então, significa que, teoricamente, nós ainda estamos na geração moderna. Então, é óbvio, né? Se a gente está falando agora de textos que foram escritos lá de 1922 em diante, olha quantos autores, olha quanta coisa a gente tem para ver aí ainda pela frente, tá? E hoje, gente, a gente tem como temática principal um dos meus autores favoritos, um dos meus autores favoritos de longe, que é o Graciliano Ramos, tá? O Graciliano Ramos, ele é um autor que tem uma maneira de narrar, uma maneira de escrever bastante peculiar, bastante própria mesmo, justamente porque ele tenta colocar na linguagem o retrato daquilo que ele quer expressar, o retrato da ideia que ele quer expressar. Então, ele faz isso com muita maestria. Como a temática principal com que ele trabalha é a seca, ele vai fazer o quê? Uma linguagem seca. Trabalha seca de modo a utilizar uma linguagem seca, ou utiliza uma linguagem seca de modo a trabalhar a temática da seca. Então, é muito interessante você perceber as formalidades do texto literário que dão conta da ideia que o autor quer mostrar para a gente. Isso, para mim, é interessantíssimo, né? É extremamente importante a gente fazer esse link, né, entre o uso da gramática, o uso da literatura e assim por diante. E aí, para a gente poder começar a falar sobre Graciliano Ramos, quem já foi meu aluno vai lembrar, eu trouxe um texto do próprio Graciliano Ramos em que ele se autoapresenta. Então, antes de falar sobre segunda geração modernista, antes de falar sobre o Graciliano Ramos, eu quero apresentar esse texto para vocês. Então, ó, vou iniciar o meu compartilhamento de tela aqui, certo? Vou compartilhar nesse momento a área de trabalho, porque o texto está aqui. Vou aguardar um pouquinho, porque eu sei que tem um delay aí, né? Demora um pouquinho para aparecer. Bom, eu acho que já dá. Se você observar na sua tela aí, galerinha, olha só. Você consegue... Já foi Vitória, obrigada, tá? Olha só, você consegue perceber o título do texto. Autorretrato aos 56 anos. Então, é o próprio Graciliano Ramos escrevendo seu autorretrato de quando ele tinha 56 anos. Deu para entender? Então, ó, ele já está ali, né, na terceira idade, digamos assim. E aí ele fala assim, ó, nasceu em 1892 em Quebrangulo, Alagoas. Então, pronto, ó, a gente já sabe que ele é um escritor alagoano. O Gabriel perguntou se ele é um escritor de segunda geração. Sim, Gabriel, ele é um escritor de segunda geração, tá? Então, já para introduzir a segunda geração, pela apresentação do autor, ao contrário do que a gente tem costumado a fazer, né? Normalmente eu apresento primeiro a escola e depois eu apresento o autor. Hoje eu quero fazer o contrário, tá? Quero experimentar hoje, já que a gente vai começar a aula ao vivo, vamos experimentar coisas diferentes. Então tá. Então ele nasceu em Alagoas, tá bom? Isso já nos traz um retrato dessa segunda geração, que é a questão do regionalismo. Então fica bastante atento a isso, tá? Casado 2 vezes, tem 7 filhos. Altura 1,75. Sapato número 41. Colarinho número 39. O colarinho aqui, galerinha, não sei se vocês sabem, mas tem a ver com o número da camiseta que ele utiliza, tá? Prefere não andar. Não gosta de vizinhos. Olha, eu vou conversar um negócio com vocês, vou confessar, na verdade, um negócio para vocês. Ultimamente, nem eu tenho gostado muito de vizinhos, né? Porque eu moro em apartamento. E, gente, vocês não têm noção dos barulhos com essa quarentena que eu tenho que escutar. É difícil, tá? Difícil mesmo, assim, ó. Tem vezes, assim, na época de gravação de aula era super engraçado. Agora, como é cedinho, eles não estão fazendo barulho porque o pessoal acorda tarde. Mas, normalmente, ó, o Gabriel já botou ali, ó. Meu Deus, o que você já pensou, Gabriel? Tem nada disso aí. Não era com relação, né, sei lá, a isso aí que você pensou. Eu tava falando com relação ao barulho mesmo, e é aspirador, e é música alta. Nossa, gente, para vocês terem uma noção, já teve a impressão de que tinha uma balada dentro da minha casa, do tuntes do vizinho, assim, tocando. Mas, enfim, então vamos seguir, né? Momentos de quarentena a gente tem que relevar. E aí o Graciliano Ramos continua falando assim, detesta rádio, telefone e campainhas. Tem horror às pessoas que falam alto. Aí depende, né, gente? Porque às vezes é preciso. Usa óculos, meio calvo. Não tem preferência por nenhuma comida. Não gosta de frutas nem de doces. Indiferente à música. Sua leitura predileta? A Bíblia.
Não, segura isso daí, hein? Lembra dessa informação, porque depois vocês vão ficar de cara. Escreveu Caetés com 34 anos de idade. Galerinha, Caetés é a primeira obra que o Graciliano Ramos publica, tudo bem? Então é a obra que inaugura, digamos assim, a sua carreira literária. E ela foi publicada por acaso. Depois, se vocês quiserem clicar nas notinhas, tem as explicações, né? Quando ele era prefeito de uma cidade, ele mandou um relatório, não sei exatamente para quem, assim, mas a pessoa que recebeu o relatório leu e percebeu, assim, uma qualidade literária naquele relatório da prefeitura e perguntou se ele não tinha nada, assim, literário escrito, e coincidentemente o Graciliano Ramos já tinha o Caetés. E aí o que ele fez? Ele publicou o livro, né? Então um editor aí ele foi achado pelo editor por uma editora, o editor de uma editora, tá bom? Não dá preferência a nenhum de seus livros publicados. Então ele é indiferente, né? Gosta de todos ou não gosta de nenhum, pode ser assim também, né? Ele é bem niilista, assim, né? Desapegado das coisas, tá? Gosta de beber aguardente. Aqui é interessante, gente, porque aguardente aqui é a cachaça, né? E aí a cachaça, ela entra aqui como num sentido de esquecer um pouco sobre aquilo que ele fala tanto, né? Ele faz uma crítica social bastante forte. Eu acabei de dizer para vocês que ele fala sobre a seca. Então, quando aparece aqui aguardente, nossa, a gente já tem aí uma tentativa de entender que ele está tentando fugir dessa realidade, né? Em que ele está inserido e sobre o qual ele fala, tá? É ateu, indiferente à academia. Galerinha, atenção aqui pro é ateu. Lembra que eu falei para vocês lá em cima, né? Que ele tinha dito que gosta de ler a Bíblia, sua leitura favorita é a Bíblia, e aqui ele diz que é ateu. Então a gente tem duas observações para fazer sobre o Graciliano Ramos, né? Primeiro, porque ele se denomina ateu num momento, numa época histórica em que isso seria considerado uma aberração, né? Então ele expressar isso, se caracterizar como ateu, para a época em que ele escreveu, era considerado algo absurdo. Como assim você não tem religião, tá? Um momento em que a religião ainda ela é muito forte na questão patriarcal brasileira, tá? E aí a gente faz um contraponto, tá, Raquel, mas se ele é ateu, por que ele gosta de ler a Bíblia? Obviamente, porque ele lê a Bíblia de um jeito que não é o jeito religioso, tá? Então ele faz a leitura da Bíblia como uma coletânea de grandes histórias, uma coletânea de grandes literaturas, tá? Quando ele diz aqui, ó, indiferente à academia, essa academia tá com letra maiúscula. Não é, gente, olha só, a academia de fazer exercício, tá? É a academia, duas aqui, pode ser. Academia Brasileira de Letras, por isso que tá com a B em maiúsculo, né? Ou academia universitária. Então a gente pode entender que essa academia pode ser tipo, ele não liga para quem vai ser escolhido, né, para entrar na Academia Brasileira de Letras, não se importa com as normas que são estabelecidas, como também ele não liga para o estilo literário que é cultivado nas universidades do país nesse momento, o estilo acadêmico que a gente chama, tá bom? Ele segue dizendo assim: odeia a burguesia, adora crianças, romancistas brasileiros que mais lhe agradam. Manuel Antônio de Almeida, a gente já viu esse cara lá do romantismo, Machado de Assis, lá do realismo, Jorge Amado a gente não viu ainda porque é da mesma fase que o Graciliano Ramos, tá? José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Todos também a gente vai ver nessa segunda fase, tá bom? Gosta de palavrões escritos e falados. Quem não, né? Quem não? Quem nunca? Deseja a morte do capitalismo. Escreveu seus livros pela manhã. Fuma cigarros Selma 3 maços por dia, ou seja, o cara gosta ali de um cigarrinho, né? É inspetor de ensino, trabalha no Correio do Manhã. É do amanhã, eu acho, ou da manhã. Acho que aqui tem que arrumar, tá? Mas é do site que eu peguei, galerinha, não tem muito o que fazer. Apesar de o acharem pessimista, discorda de tudo. Para mim, essa é a melhor frase, a melhor frase desse poema, né? Apesar de o acharem pessimista, discorda de tudo. Só tem 5 ternos de roupa estragados. Refaz seus romances várias vezes. Esteve preso 2 vezes. E aqui, gente, ó, nesse esteve preso 2 vezes, a gente casa com a questão do desejo à morte do capitalismo e também algo antes que ele falou, odeia a burguesia, acho que era isso, né? Aqui, ó, odeia a burguesia. O que é importante a gente pensar, né? O Graciliano Ramos, ele, em determinado momento da sua vida, já tendo ideias de esquerda, se filiou ao Partido Comunista, tá? Na verdade, a maior parte dos escritores que trataremos nessa segunda
geração são escritores engajados politicamente com a esquerda, tá bom? E aí, obviamente, né, esse engajamento político, esse posicionamento político que eles têm vai aparecer na obra deles, tá? Então, claro, existe uma tendenciosidade da narrativa, uma tendenciosidade no sentido de que eles vão escrever sobre aquilo que eles defendem, gente, é normal, a gente faz isso, né? Se eu defendo um determinado ponto de vista, eu vou escrever sobre isso, né? Ou então escrever contra, né, o contrário daquilo que eu penso, para enfatizar ainda mais sobre o que eu defendo. Enfim, é-lhe indiferente estar preso ou solto. Eu falei para vocês que esse escritor é extremamente nihilista mesmo, né, desapegado das coisas, assim. Então, quando ele diz que é indiferente estar preso ou solto, é como se ele se sentisse, digamos que numa prisão mesmo na vida, né? Mesmo não estando numa prisão, tá? Ele foi preso, né, gente, e escreveu algumas das suas obras da prisão também, tá? Ele foi preso justamente durante o Estado Novo. Tá, escreve à mão, olha só que interessante, né? Mesmo já existindo a maquininha de escrever lá, ele escrevia à mão. Seus maiores amigos, Capitão Lobo, que era capitão justamente do lugar onde ele ficou preso. Cubano, era um ladrão que estava preso junto com ele, assim, com quem ele fez amizade. José Lins do Rego, que é um escritor que a gente vai estudar, certo? Eu sei que vocês estão rindo por causa do nome dele. E o José Olímpio, tá? Que é um amigo político. Tem poucas dívidas. Quando o prefeito de uma cidade do interior soltava os presos para construírem estradas. Na verdade, gente, a política, digamos assim, né, do Graciliano Ramos, quando foi prefeito da cidade, dessa cidade aí, do interior, foi bastante elogiada. Ele tinha um governo bastante sério, tá? E aí, obviamente, quando você tem um governo bastante sério, né, a corrupção, ela acaba, ou os corruptos, digamos assim, né, acabam ficando meio indignados, tá? Espera morrer com 57 anos. Olha só, ele com 56 anos, né, autorretrato aos 56 anos, já traçou aí a sua meta de final de vida, né, ou meta de morte, digamos assim, aos 57 anos. O que vocês acharam? A Elita falou assim, novidade que eu dei à burguesia. Original esse aí. Ai, Elita, é o pensamento deles da época, né? Então, olha só, galerinha, o que acontece aqui? Para sanar a dúvida de vocês, ou a curiosidade de vocês, ele não morreu aos 57 anos, ele morreu aos 61, tá? Então, ele escreveu muitos livros, mas a gente vai falar sobre os principais, tá bom? Deixa só eu fazer o seguinte, aqui, eu vou cancelar a minha apresentação para poder iniciar de novo de outra forma, tá bom? Agora sim. Bom, galerinha, é para aparecer agora para vocês o nosso slide, tá? Agora que eu já apresentei o nosso escritor maravilhoso, que é o Graciliano Ramos, vocês ficaram sabendo de várias coisas da vida dele. E o mais legal, não fui eu que disse, ele mesmo disse para vocês, ele mesmo se apresentou. Isso é muito massa, né? Agora sim, a gente pode falar então sobre a questão do modernismo no Brasil. Quando a gente insere, né, o Graciliano Ramos como um dos autores principais aqui da segunda geração moderna, a gente tem que lembrar que essa segunda geração, ela é uma geração, gente, que, olha só, ela vai continuar alguns elementos, né, da geração anterior. Então, a primeira geração moderna é uma geração que rompe completamente com os padrões. Mas a segunda geração é uma geração que amadurece esses padrões. Então, quando a prof coloca aqui, ó, deixa eu pegar minha canetinha. Quando a prof coloca aqui, ó, que essa geração de 30, essa segunda geração, é uma geração de amadurecimento, o que significa dizer? Significa que necessariamente, ó, ele vai se aproveitar, ou ela, né, a geração vai se aproveitar dos elementos de 22 e vai somar com alguma coisa, e esse é alguma coisa que a gente tem que estar ligado, tá? Então, normalmente, né, a gente conversa sobre isso, uma escola literária, ou ela vai romper com os padrões anteriores, ou ela vai dar sequência, né, melhorando, digamos assim, os padrões anteriores, e por isso a gente acaba encaixando, né, esses elementos aí, ou esses autores, enfim, em uma nova escola literária, tá bom? Deixa eu ver como é que tá o chat ali.
Giovana falou barulhos suspeitos às 8h30. Já faz 10 minutos, não. Tá. O Luca falou José Lins do Rego, mais um azarado com esse sobrenome. Então, Luca, não é azarado, né? Mas é que toda vez que a gente fala sobre o nome desse autor, a galera cai na risada. Eu não sei ao que eles associam, não faço a mínima ideia, né? Um dia vocês podem me explicar também. Eu tô brincando, eu sei. Então, galerinha, a segunda geração é chamada também de geração de 30 e ela nasce, como o próprio nomezinho já diz, né, em 1930. E o que isso significa, né? O que significa nascer em 1930? Significa estar participando de um mundo bastante tenso. Como ela dura até 1945, quando inicia a próxima escola literária, significa que ela vivencia, olha só, as experiências da Grande Guerra. E as experiências da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, né? Não, porque existem duas, né? E quando eles experienciam a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, isso vai afetar a literatura brasileira também, tá? Só que vai afetar a literatura brasileira na poesia. Então, os poetas vão utilizar um pouco dessa angústia, né? Dessa tensão presente com uma guerra mundial e vão escrever poesias sobre isso, tá bom? É interessante notar também, né, aqui no Brasil, a ditadura Vargas, então, principalmente a questão da última fase, né, que é o Estado Novo, que foi responsável por prender grande parte dos escritores, tá? Vocês vão ver que eu vou falar que vários escritores foram presos. Lembra quando a gente estava lá no passado falando sobre arcadismo? Que os inconfidentes mineiros eram poetas, né? Os mesmos lutadores, digamos assim, né, por uma independência brasileira, também eram os escritores, porque eram os intelectuais da época, né? E aí são eles, olha só, que vão ser presos, certo? E escrevem a sua literatura da prisão, tá? Aqui a mesma coisa acontece, tá? Só que eles não vão resgatar aí os valores, digamos assim, arcadista, nada a ver aqui, tá? Nada a ver mesmo. Como eu disse para vocês, é uma geração de amadurecimento, então ela tem uma literatura mais amadurecida. Eu já vou explicar para vocês o que é esse amadurecimento, tá? E olha só, enquanto a primeira geração era uma geração que estava mais preocupada com romper os padrões, impor uma cultura brasileira, né, ou um olhar para a cultura brasileira, esquecendo um pouco, né, da percepção estrangeira, mas claro, aproveitando pelo menos as técnicas, né, do estrangeiro, das vanguardas europeias. Agora, nessa segunda geração moderna, a gente vai ter um completo envolvimento social. E aqui esse envolvimento social, gente, vai entrar principalmente na prosa, tá? A poesia não costuma falar das questões sociais. A poesia, ela se envolve em outras questões, tá bom? Botei aqui, ó. A poesia, ela é mais existencialista e a prosa é mais regionalista. Quando eu chamo de regionalista, eu quero dizer que enquanto na primeira geração os escritores eram escritores de São Paulo, lembra lá? Com exceção lá do Manuel Bandeira, que era de Minas Gerais? Então, o que acontece? A prosa regionalista é uma prosa produzida por quem não está no centro intelectual brasileiro do século XX. Tá bom? Então, pensa nisso, prosa regionalista nesse sentido. Embora, por exemplo, o Graciliano Ramos tenha romance urbano, né? Ou tenha contos urbanos também. Tá bom, galerinha? Vamos seguir. Coloca no chat para mim se está ficando claro ou se você tem alguma dúvida sobre essa questão do contexto, para eu poder saber. Está tudo bem? Sim, Ana, Isabel, tá de boa? Então tá, beleza. Deu para entender? Coisa linda, gente, vamos seguir. Então, olha só, a geração de 30, ao contrário também, né, da geração de 22, ela vai ter importância tanto na prosa como na poesia. Lembra que na geração de 22 a gente focou muito mais na poesia, embora eu tenha apresentado para vocês alguns romances, é na poesia que os escritores se destacam mais, que os escritores ficam mais reconhecidos, digamos assim. Até porque a prosa, ela causa um estranhamento, assim, que não é muito difundido, tá? O Gabriel perguntou, prof, esse envolvimento social se assemelha em algum aspecto com o realismo? Gabriel,
perfeita pergunta, tá? Se aproxima muito do realismo, e se aproxima tanto que a gente vai chamar essa geração de uma geração neorrealista. Olha que louco isso! Neorrealista é um novo realismo, uma nova percepção aí da escola realista, né? Ou uma nova concepção que está de acordo ou associada, né, com os princípios e propósitos do realismo, tá? Então, ó, excelente link, tá? Excelente link. As escolas literárias, elas vão aproveitando mesmo, né, elementos de outras escolas literárias. É sempre assim, tá, gente? Tudo que a gente tem agora é recriação, tá bom? Beleza, vamos seguir. Então, na prosa, você tem aí, né, um destaque para autores regionalistas, mas você tem a temática urbana também sendo trabalhada, certo? Ao mesmo tempo que uma temática intimista também sendo trabalhada. Por exemplo, o Graciliano Ramos, ele vai tratar bastante de fatores psicológicos dos personagens, isso fica muito evidente, tá? Então ele trabalha a psicologia dos personagens nas suas escritas, em grande parte das suas escritas, então você tem um caráter intimista também. Na poesia, depende daí, né? Você tem escritores que preferem falar sobre o cotidiano, escritores que preferem temas mais filosóficos, e até tem alguns com um tema social, como é o caso do Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade, na verdade, ele passa por todas essas fases e ainda tem mais algumas. Então, olha só, gente, já estou preparando vocês para o que vem aí pela frente. A gente vai falar sobre Carlos Drummond de Andrade. Ninguém me segura, porque, se eu falei que eu gosto de Graciliano Ramos, imagina do Carlos Drummond de Andrade. Vocês não estão entendendo. Vocês não pegaram ainda, vocês não sacaram ainda. Tá, vamos lá, gente. Quais são os autores de prosa que a gente vai estudar? Todos esses caras aqui, tá? O José Américo de Almeida não está em negrito porque a gente não vai estudar, eu só vou citar esse cara. Esse cara é o precursor dessa segunda geração modernista, escreveu um romance que se chama A Bagaceira, tá? A gente vai falar hoje sobre esse cara aqui. Eu não vou ficar lendo essa tabela aqui não, tá, gente? Eu só quis mostrar para vocês todos os autores que a gente vai estudar aqui dentro dessa geração de 30. Raquel, somente esses autores escreveram dentro dessa geração? Não, né, pessoal? Tá? A gente tem vários autores que escreveram na geração de 30, só que esses são os principais, são aqueles que vale a pena a gente citar, que podem aparecer aí nas avaliações de vocês e que demandam aí, digamos que um conhecimento cultural de vocês, né? Ai, como assim você passou pela escola e não conheceu a Raquel de Queiroz, né? Como assim você passou pela escola e não sabe quem é Graciliano Ramos, tá? É nesse sentido aí, tá? Beleza, galera? Vamos seguir. Então, sobre a prosa, já falei para vocês, né? Os textos que são escritos nesse período podem ser denominados, galerinha, de romance de 30, tá? Então, quando você ouvir essa expressão, não ache estranho, não. O romance de 30 é justamente... eu já vou olhar a pergunta da Gabriela ali, tá? O romance de 30 é justamente aquele romance que foi produzido pela geração de 30. Então, ele pode ter sido produzido em 1942, antes de terminar essa segunda geração? Pode. E a gente pode chamar de romance de 30? Pode também, tá? Então, não vai confundir. Romance de 30 não é aquele que foi publicado em 1930, mas aquele que foi publicado de 1930 a 1945. Vou fazer uma pausa aqui e vou para o chat. Vamos ver aqui o que a Gabriela perguntou. Prof, eu não entendi direito, a prosa é escrita na maioria por pessoas que moram nas cidades grandes ou que não moram? Olha só, Gabriela, a prosa não tem a ver com morar em cidade grande ou não morar em cidade grande, não tem nada a ver. Um texto em prosa é um texto em parágrafos, tudo bem? É um texto que não é escrito em versos, então normalmente os contos, as crônicas, os romances, tá? Todos esses são exemplos de gêneros textuais escritos em prosa, tá bom? Então, quando a gente fala em prosa, a gente está falando de escritores que não são escritores de poesia, tá bom? Não sei se eu sanei a tua dúvida. Ah, tá, mas falando sobre isso, né? Não importa se eles moram na cidade grande ou não moram. O que eu falei sobre morar na cidade grande ou não morar na cidade grande? Os escritores da primeira geração moderna são escritores que moram em São Paulo. E São Paulo, com a Semana de Arte Moderna, virou, digamos que, um grande centro intelectual para a produção artística no Brasil. Antes disso, se você lembrar, era o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é que concentrava grandes intelectuais, grandes escritores, ok? E aí, com o modernismo, essa intelectualidade migrou, digamos assim, para São Paulo. São Paulo passa a ser o grande centro do Brasil para essas questões intelectuais, tá?
E aí, na segunda geração, o que acontece? Como a segunda geração ela é uma geração de amadurecimento da primeira, ela se desloca um pouco, ou seja, começam a pipocar escritores de longe de São Paulo, escritores que estão em regiões mais distantes, por isso que a gente chama de regionalismo, tá bom? É nesse sentido aí. O Vitor falou que apoia um crossover com o Ricardinho na aula de Jorge Amado. Vitor, perfeito. O Ricardinho, eu falo para vocês, né, que o Ricardinho, ele praticamente ensina Jorge Amado para vocês completamente, né? Capitães da Areia mesmo, vocês já sabem do início ao fim, a narrativa inteira, porque ele usa nas aulas, né? Mas é legal, é muito legal isso, para vocês entenderem como as coisas estão interligadas aí, tá, galerinha? Então tá. Romance de 30, entendido. Acho que a dúvida que vocês colocaram ali, acho que foi sanada. Se não, Gabriela, pode me perguntar de novo, não tem problema, tá? Fala assim, Raquel, eu não entendi nada. Olha só, como eu disse para vocês, né, o José Américo de Almeida, ele é o precursor da geração de 30 e publicou A Bagaceira, é o único livro dele, né, que fez sucesso, tá? E olha só, é a geração de 30, mas esse livro foi publicado em 1928, né? Por isso que a gente chama de precursor, tá bom? Ou seja, veio ali abrindo caminho para os escritores principais dessa geração. E a bagaceira, galera, significa, só para você já começar a entender as temáticas que vão aparecendo para a gente, né? Significa o lugar em que eram depositados, assim, nas usinas de cana-de-açúcar, os restos da cana, ou seja, era aquele lugar em que ficavam as partes da cana que não eram mais aproveitadas para nada. E aí, o título da obra é A Bagaceira, justamente porque vai contar a história de trabalhadores, né, de usinas de cana-de-açúcar, tá? De trabalhadores que participam de todo esse sistema econômico, digamos assim, tá? E que envelhecem trabalhando e a partir do momento que envelhecem são descartados, porque não tem mais o que fazer com eles, eles não conseguem mais dar conta do trabalho. Tá? Então ele cria uma metáfora, essa a bagaceira, ao mesmo tempo que são os lugares, né, em que eram colocados os restos de cana que não serviam mais para nada, também no romance, né, serve para se referir aos trabalhadores que dedicam a sua vida inteira, né, a um trabalho quase escravo, né, nos engenhos de cana-de-açúcar, eu falei usinas, né, mas nos engenhos de cana-de-açúcar. E o que acontece? Depois de determinado tempo de trabalho, não tem mais força, não tem mais... Envelhecem, né, gente, como todo mundo, né? Tá? Então, bem, assim, perspicaz aí a sacada que o José Américo teve, tá? Bom, como a gente está falando que a geração de 30 é uma geração regionalista, a gente tem, então, aqui, olha só, um neorregionalismo, gente. Por que um neorregionalismo? Porque a gente vai ter, olha só, principalmente a presença de escritores nordestinos escrevendo. E escritores nordestinos que, até então, né, não estavam inseridos, digamos assim, no cenário literário brasileiro e que passam a apresentar obras extremamente significativas para essa geração, tá bom? E olha só, aquela pergunta que o Gabriel fez, antecipou as coisas aqui, né, sobre a questão do neorrealismo. Então, como é uma prosa social, como é uma prosa com o objetivo de olhar para a realidade, de denunciar a realidade, é uma prosa realista, certo? Só que não realista lá da geração do realismo, por isso que a gente chama de neorrealista, né? Então, é um realismo para a realidade do século XX. Certinho aqui, galerinha? Essa é a realidade para que a gente precisa atentar. Fechou? A visão, galerinha, dessa geração é uma visão extremamente crítica que vai trazer como temas principais a miséria humana, a exploração do homem pelo próprio homem, como já apareceu lá no realismo, e o coronelismo, tá bom? São relações bastante fortes aí, principalmente no Graciliano Ramos, tá bom? Alguém abriu o microfone? Quer falar? Só cuidado aí, galerinha. Acho que alguém abriu o microfone. Aquilo que eu havia dito, né? Tem que tomar bastante cuidado mesmo, tá? Vamos lá.
Engajamento político de esquerda, já falei para vocês, né? A maioria dos escritores eram filiados ao Partido Comunista, então não era só a questão do se assumir de esquerda, mas se engajar, tá bom? Com a política de esquerda. E olha só, a gente pode dizer, isso aqui é bem interessante, tá, gente? Atenção, muita atenção. Se você tá pensando em outra coisa, na morte da Bezerra, para tudo. Para tudo. Se está assistindo alguma coisa paralela, olha para cá, porque isso aqui é muito importante. Olha só. Quando a gente fala em prosa da geração de 30, a gente pode dizer que essa prosa ela foi dividida em alguns ciclos, tá bom? Que são as temáticas sobre as quais os autores falam. Então, olha só. Tem um autor que vai falar da seca, tem um autor que vai falar do ciclo do cacau, o ciclo da seca, na verdade, né? O ciclo do cacau e o ciclo da cana-de-açúcar, tá bom? O que eu quero que vocês lembrem? Olha só. O ciclo da seca já vai ser tratado, né? Vai começar a ser tratado hoje por nós. A gente vai falar do Graciliano Ramos. Fechou aqui, então? Graciliano Ramos fala sobre o ciclo da seca. O Joãozinho, uma vez eu conversando com ele, ele me falou o que ele faz para os alunos lembrarem disso, tá? Lembra lá, ó, Ramos, que é o sobrenome do autor, ramo é seco, né? Se o Graciliano é Ramos e o ramo é seco, então ele fala da seca. Bom, não sei se você vai lembrar disso, mas eu não esqueci mais, tá? Então, acho que pode te ajudar. O outro ciclo que aparece nessa geração de 30 é o ciclo do cacau, tá? E aqui, gente, no ciclo do cacau, a gente tem quem? A gente tem o autor do Capitães da Areia, que vocês já falaram, inclusive, nessa aula, né? Quem que é o autor do Capitães da Areia? Coloca ali no chat para a prof. Quem que é o autor do Capitães da Areia? O Jorge Amado, né? E aí, olha só a dica do professor Joãozinho de literatura, é isso aí, galerinha. Ah, gostei da participação, estão ligados, é isso aí. Então, olha só, o que o Joãozinho fala para a gente lembrar? O ciclo do cacau, bom, cacau lembra chocolate, chocolate lembra algo romântico lembra aquele que é amado, Jorge Amado. Tudo a ver, né? Galerinha, e por fim, olha só, o ciclo da cana-de-açúcar. Aí, esse aqui não tem esqueminha, não. Isso aqui você tem que lembrar, tá? O ciclo da cana-de-açúcar é abordado por um escritor mais memorialista, que é o José Lins do Rego, tá? A gente vai falar sobre ele mais pra frente quando chegar o momento, quando for o caso. Galerinha, faltam 5 minutos não, né? 8h57, faltam poucos minutos para acabar a nossa aula. Então, eu vou começar aqui a falar sobre o Graciliano Ramos, mas eu tenho uma leitura para encaminhar para vocês, tá? Então, olha só. Já falei que o Graciliano Ramos traz como temática principal a seca. O seu estilo, olha só, é extremamente contido. O que significa isso? Ele não utiliza muitas palavras para o que ele precisa dizer. Ele é conciso. São palavras extremamente precisas, num estilo econômico, ou seja, ele utiliza o mínimo de palavras possíveis, tá bom? Então, a prosa dele também é uma prosa bem enxuta. Os livros são livros bem curtinhos, os contos são contos curtinhos também, tá? Justamente para você entender aí que essa concisão tem a ver justamente com a representação do que ele quer. Ele quer representar personagens que têm a crítica cortada, o pensamento cortado, então o seu estilo também é cortado. A linguagem que o Graciliano Ramos usa é uma linguagem bastante seca, bastante direta, chegando a usar muitas vezes até palavras chulas, palavrões mesmo, né? Expressões assim bem do dia a dia, caracterização da fala regionalista, tá? Isso tudo, gente, para representar o quê? O sertão, tá? Então, por meio da linguagem existe toda essa representação do sertão. Quando você trata de alguns personagens e algumas histórias do Graciliano Ramos, você consegue observar o discurso indireto, livre e presente. Quem lembra do ano passado, lá no início do ano, não sei se vocês vão lembrar, mas vocês devem ter visto ou revisado isso em redação em algum momento, que é justamente o discurso em que você tem
uma confusão, entre aspas, né, mas uma alternação entre o discurso do narrador e o discurso do personagem, sem que seja avisado para o leitor que esse discurso está alternando. E é interessante notar que o Graciliano Ramos faz isso, gente, justamente para munir os personagens que não têm criticidade, que mal pensam nas coisas, simplesmente fazem as coisas de reflexão. Tá? Então, as ações dos personagens, as justificativas, os próprios pensamentos são retratados muitas vezes pela perspectiva do narrador, que é aquele que dá voz para o personagem que não consegue se manifestar linguisticamente, que é aquele analfabeto, que só trabalha, nunca estudou, então não tem desenvolvido ali algumas funções cognitivas para poder fazer isso, tá bom? Então, nossa, é por isso que eu acho, assim, o Graciliano Ramos é genial pra caramba. O cara pensar em tudo isso para escrever a narrativa e fazer a gente perceber isso é muito louco, tá? Ele vai criar muita tensão, tá? E conflito também entre os personagens e, olha só, o meio físico e social. Então, por exemplo, né, quando a gente fala do romance principal do Graciliano Ramos, que é o Vidas Secas, existe ali um conflito sendo criado não entre um personagem e outro. Quem insere o conflito na narrativa é o próprio meio físico, lembrando lá um pouco até uma conversa com o naturalismo brasileiro, né? Então, o homem como produto do meio, né? Então, o homem é seco, o homem é rude, digamos assim, por conta do próprio momento em que ele está. A Elita perguntou se Morte e Vida Severina é dessa geração também. Não, Elita, Morte e Vida Severina é do João Cabral de Melo Neto, que é um escritor da terceira geração. A gente vai estudar, inclusive, a gente vai ler esse texto na íntegra, tá? É um texto bem curtinho e é um texto maravilhoso para entender essa questão da seca, tá bom? Ok? Mas a perspectiva do João Cabral de Melo Neto é um pouco diferente, assim, tá? É um texto rimadinho, muito bonitinho, gente. É muito fofo, tá? Vocês vão adorar, tenho certeza. Muito bem. Eu trouxe, então, aqui, galerinha, para vocês, olha só, alguns trechinhos e algumas obras principais do Graciliano Ramos para a gente poder estudar. Deixa eu ver se tá certo aqui. Isso, beleza. Olha só, uma primeira obra que eu quero destacar é o romance São Bernardo, tá? Eu vou dar só algumas pinceladas de coisas especiais e falar da linguagem, que é o mais importante, tá? Na obra São Bernardo, galerinha, a gente tem, olha só, a representação de uma fazenda. Então, São Bernardo é a própria fazenda, tá? Que foi adquirida pelo Paulo Honório. Ela não foi herdada, não, tá? O Paulo Honório trabalhou honestamente para poder adquirir essa fazenda. E depois de um tempo trabalhando nessa fazenda, é um latifúndio, né? Depois de um tempo trabalhando nessa fazenda, ele se casa com Madalena. Só que aqui a gente tem um problema. Por quê? Eu botei um maisinho aqui, mas ao mesmo tempo que eles se casam, eles também são contrários no sentido de ideias. Então, esse romance é um romance que mostra bem pra gente, né, o conflito existente entre a esquerda e a direita no Brasil, sendo que o Graciliano Ramos vai defender a todo custo o quê? A Madalena. Então, a Madalena, ela é uma mulher preocupada com o social, se preocupa com os empregados da fazenda, faz de tudo para que eles se sintam bem lá. E o Paulo Honório não, é um capitalista selvagem, ele é aquele que, né, enriqueceu e aí acha que por causa disso pode, né, se achar superior aos demais e pode fazer os outros de escravos, entre aspas, tá? E aí o que acontece? Como a relação entre a Madalena e as outras pessoas são muito próximas, porque ela é bem social, digamos assim, né, ou sociável, ele começa a sentir um ciúme, e esse ciúme acaba sufocando a Madalena, que comete suicídio, tá? Então essa é a narrativa, assim, bem geral e bem básica da história. Olha só um trechinho que interessante. Eu vou fechar com esse trechinho. Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Ó, essa é a percepção do narrador, né? Do Paulo Honório. Então ele diz que as pessoas que trabalhavam para eles eram bichos. Havia bichos domésticos, como Padilha, bichos do mato, como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo. Bois mansos. Olha só que forte isso, dizer que eles eram bois mansos, ou seja, não criticam aquilo que pedem para eles fazerem, não respondem aquilo que pedem para eles fazerem, não respondem contra nesse sentido, né? É muito forte isso.
os currais que se escoram uns nos outros, olha só, ele não está falando aqui de curral, ele está falando de pessoas aqui, né? Os currais que se escoram uns nos outros, lá embaixo, tinham lâmpadas elétricas. E os bezerrinhos, olha só, aqui também ele não está falando de bezerrinhos, ele está falando de pessoas. E os bezerrinhos mais taludos soletravam a cartilha e aprendiam de cor os mandamentos da lei de Deus. Então, olha só, as pessoas que trabalhavam para ele, né, tinham filhos. E aí esses filhos, os mais inteligentes, né, soletravam ali a cartilha. A cartilha é um tipo de livro, né, utilizado, já estou encerrando, tá, gente? É um tipo de livro utilizado para alfabetização. E olha só, também aqui demonstra a questão da catequização, né, essencial ainda nesse período, tá bom? Meus amores, ficou alguma dúvida? Coloca aí para a Prof. Se sim. Raquel, estou com alguma dúvida ou se não. Bom, então, se vocês não tiverem, estão liberados, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. E sexta-feira a gente se encontra, tá bom? Obrigada, Maria, pela presença, tá? Sem vocês, eu nada seria. A música, ó, a música. E um poema também. Tchau, galerinha, saudades. Se cuidem. Ai, Carol, perfeito é você, né? Fala sério. Beijão, galerinha. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, Melanie.